Os trens órfãos, o reassentamento silencioso da América. Entre 1854 e 1929, cerca de 200 mil a 250 mil crianças foram enviadas pelos Estados Unidos por via férrea. Isso não era caridade. Era infraestrutura. Por Tartária Britânica. 24 de maio de 2025. Zero. Compartilhar. Os trens órfãos são lembrados, quando são lembrados, como um esforço bem intencionado para resgatar crianças pobres das ruas das cidades industriais. Liderado pela Children's Aid Society e pelo New York Foundling Hospital, o programa realocou de 200 mil a 250 mil crianças de cidades superlotadas como Nova York, Boston e Filadélfia para cidades rurais em todo o interior americano em expansão. As famílias foram convidadas a acolher as crianças, e muitas o fizeram. Algumas casas eram acolhedoras. Outros usaram as crianças como mão de obra gratuita. A diferença se resumiu ao acaso. A narrativa sempre enfatizou boas intenções, caridade cristã, reforma moral e segundas chances. Mas se você olhar além da superfície, a operação começa a revelar uma lógica mais profunda. Esta não foi uma coleção de missões de resgate isoladas. Foi uma redistribuição coordenada de pessoas, organizada em uma escala que corresponde a campanhas militares, não a programas sociais. As crianças não saíram de casa. Eles deixaram seus nomes, seus registros, sua linhagem, e para muitos, esse era o ponto. Crianças sem passado. A ideia de que essas crianças eram todas órfãs não se sustenta sob escrutínio. Muitos tinham um ou ambos os pais vivos. Muitas vezes, eles foram tirados de famílias pobres demais para resistir. Em alguns casos, a pobreza nem era o problema, era etnia, idioma ou religião. O termo órfão tornou-se uma justificativa abrangente. Isso permitiu que as instituições varressem turmas inteiras de crianças para o sistema com pouca resistência pública. Uma vez lá dentro, a supervisão era mínima. Nos primeiros anos, as leis de adoção nem existiam em muitos estados. As crianças eram entregues a estranhos com a força de um aperto de mão. Alguns tiveram seus nomes alterados. Muitos nunca mais foram rastreados. Eles simplesmente desapareceram na nova fronteira americana. Esta não foi uma solução temporária. Durou 3/4 de século. Você não mantém um sistema como esse funcionando por 75 anos, a menos que sirva a um propósito mais profundo. Redefinir máquinas em movimento. A doação dos órfãos de Nova York em Charleston, Condado de Franklin. Fonte. Os trens órfãos não operavam isoladamente. Eles apareceram ao lado de uma série de incêndios urbanos estranhos e devastadores. Chicago em 1871, Boston em 1872, São Francisco em 1906, Nova York várias vezes em meados de 1800. Estes não eram incêndios domésticos comuns. Eles apagaram quarteirões inteiros da cidade, interromperam os registros locais e deslocaram milhares. O que se seguiu foi sempre o mesmo: reconstrução rápida, mudanças repentinas na infraestrutura e um silêncio curioso sobre quem morou lá antes. Nesse contexto, os trens órfãos parecem menos caridade e mais linhas de abastecimento. Eles tiraram crianças de cidades instáveis pós-desastre e para regiões recém-desenvolvidas que precisavam de corpos, trabalhadores e cidadãos complacentes. Essas crianças eram ideais. Eles não tinham apegos, raízes e nenhuma capacidade de resistir. Eles não eram rastreáveis. Isso os tornou úteis. Não são apenas os incêndios. As mesmas décadas viram uma expansão agressiva para o oeste, o fechamento da fronteira e um impulso nacional para definir o que um americano deveria ser. Os trens órfãos ajudaram a criar essa definição, redistribuindo as crianças de uma forma que apagou a memória cultural e a substituiu por uma identidade fabricada. Uma lousa em branco com um propósito. New Orleans Times-Democrat, 30 de abril de 1909, página 5. Fonte. As instituições religiosas não apenas participaram, elas moldaram o sistema. Organizações protestantes e católicas administravam trens separados, cada uma determinada a colocar as crianças em lares que correspondessem à sua doutrina. Crianças católicas foram enviadas para lares católicos. Os protestantes foram para outro lugar. Essas não eram apenas colocações. Eram implantes ideológicos. A criança tornou-se um recipiente para o futuro, um futuro escolhido por outra pessoa. Isso não era exclusivo dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha estava enviando dezenas de milhares de suas próprias crianças em casa para o Canadá, Austrália e África do Sul. Hospitais de enjeitados na França, Itália e Espanha estavam processando crianças em massa, muitas vezes sob controle religioso ou estatal. O padrão se repete. Remova o filho do pai, o nome do filho e a memória do sistema. O que resta é uma população que pode ser moldada. O que está faltando e o que isso significa? Para um programa tão grande, há notavelmente poucos vestígios. Nenhum banco de dados abrangente. Poucos relatos pessoais. A maioria das crianças que viajaram nesses trens nunca se reconectou com suas famílias. Muitos nem sabiam de onde vieram. A trilha de papel termina no meio da frase. Você esperaria que algo assim fosse uma memória nacional. Não é. Não há memoriais anuais, nem documentários, nem comemorações nas escolas. Apenas alguns artigos dispersos e uma exposição local ocasional. O silêncio fala mais alto do que qualquer manchete. A verdade é simples. Essas crianças não foram apenas resgatadas. Eles foram reaproveitados. Eles desempenharam uma função estrutural durante um período de transformação nacional. O sistema não se importava de onde eles vieram. Só se importava para onde eles estavam indo e quem eles se tornariam quando chegassem lá. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários. Conteúdo e referências de Tartária Britânica. Tartária Britânica explora os cantos ocultos da história, descobrindo civilizações perdidas, tecnologia antiga e conhecimento esquecido. Questionamos o passado, vasculhamos suas ruínas e trazemos à luz as histórias que nunca deveriam ser esquecidas.